Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e esse é o canal Astros e Cartas. Seja muito bem-vindo. A gente está aqui hoje para falar sobre a lunação em Capricórnio, né? O início do verão aqui no Brasil, né? E eu fiz aqui o mapa. E esse mapa, ele foi levantado para Brasília, portanto a lunação acontece às 7 horas e 16 minutos. E esse mapa levantado, as energias que a gente vai falar aqui, quer dizer, a alunação acontece no mundo inteiro, mas a gente vai trabalhar aqui com o sistema de casas, então a gente está falando mais especificamente sobre o Brasil e sobre os brasileiros, estando eles aqui ou em outros lugares. Isso é um ponto controverso na astrologia, mas um outro dia a gente vai falar sobre isso daí. Mas é importante que a gente entenda que mesmo a pessoa morando fora, esse mapa também impacta ela, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Primeiro que esse mapa, né, ele traz aqui a alunação, né? A gente tem que é o casamento do Sol e da Lua, a conjunção entre Sol e Lua, e essa Lua está no seu perigeu, o que reforça as energias dessa Lua nesse mapa e dessa Lua capricorniana, né? Capricórnio é um signo de trabalho, é um signo de construção, é um signo de edificação, de elevação, né? É um signo que gosta de organizar as coisas, ele tem um senso de realidade muito forte e de responsabilidade. E também responsabilização. Não só o que me cabe, mas o que cabe a todos, né, que aqui estão, tá? Essa lua, então, vai aliar nessa parte emocional e tudo mais nesse processo aí. Nós estamos no momento de montar as bases, a construção, o arcabouço daquilo que a gente vai levar e que tem que durar bastante tempo. Essa é a energia capricorniana. E além disso, a gente vai ter nesse processo Mercúrio e Vênus se unindo a isso daí também, tá? Juntamente com Plutão. Essa construção tem que ser de verdade. Plutão confere poder, né? Mas também destruição, né? Então, assim, é uma energia que Plutão também ele tem um senso de realidade muito grande, né? E Mercúrio é bastante objetivo. E Mercúrio em Capricórnio também vai ter uma objetividade muito forte, tá? Então, esse é um momento que, apesar dessa alunação acontecer na casa 12, o que está sendo organizado, plantado, discutido, resolvido, solucionado, tá? São coisas que vão durar muito tempo. Então, preste atenção na PEC, por exemplo, né? Que são coisas que realmente são muito importantes, né? Essa conjunção toda de planetas que eu estou falando para vocês, né, em que Plutão já vai estar na casa 1, quer dizer, então é uma coisa muito poderosa que a gente vai assistir aqui agora. E é interessante que esse Mercúrio, ele vai fazer uma expectação interessante com Netuno, tá? Que está em peixe. Esse Netuno não tem nada a ver com essas sólidas fronteiras do eu, né? Essas sólidas fronteiras, né? Das construções feitas, das instituições, das fronteiras dos países, nada disso. Tá? Pelo contrário, ele pede uma dissolução. Netuno é o mar, né? E aí, no meio do ponto disso daí, a gente tem Saturno, que está em Aquário, né? No meio do caminho entre esse Plutão e Mercúrio e Netuno e Juno, que é um asteroide que fala muito sobre fidelidade, né? É interessante que, assim, quando eu olho para esse mapa, e aí eu vou ver também algumas outras formações que acontecem aí, como, né, que a gente chama de quadratura T, que é um triângulo equilátero mesmo, né? Mas que é formado por uma oposição e por duas quadraturas, né? Vai envolver nesse processo também, eu vou falar um pouquinho de astrologia e traduzo para o português já já. Vai envolver também Vênus, Quíron e Lilith. A sensação que eu tenho, né, é assim, tipo, olha, vamos ver, né, o que realmente é real. O que é, assim, sabe, assim, aquela história de quimeras mil, um castelo ergui.
Mas olha só, quimeras não constrói um castelo. Castelo é feito na terra. E castelos, né, são construídos para proteção e defesa. E a gente esquece desse detalhe. Ali mora o rei. Ou pelo menos eles são construídos nas fronteiras para defender o espaço do rei. Portanto, essas construções sólidas, né, megalíticas, né, ou seja, que tem pedras e mais pedras, elas não são feitas de quimeras. Pelo contrário. Né? Até em algum momento lá atrás, alguém desejou construir aquele castelo, mas assim o fez. E é nesse momento que a gente está. Se você tem sonhos, o momento de construí-los, de planejá-los, né, de colocá-los para vingar, é agora. Tá? Ele pode demorar um tempo, porque é importante que ele tenha o tempo necessário para que a sua duração seja eterna. Mais ou menos por aí, se é que alguma coisa é eterna nesse mundo de meu Deus. Bom, e aí, né, também a gente vai ver uma triangulação dessa mesma Lilith, porque a Lilith em frente a Vênus, né, elas se confrontando numa oposição, né, ainda mais essa Vênus em Capricórnio, ela que, né, e a Lilith em Câncer, né, para que a gente olhe para os nossos vazios existenciais, né, para a gente olhar, né, também para os nossos vícios emocionais, tá? Então, assim, é como se a gente trouxesse de uma forma... A gente está num processo de evolutivo em que a gente precisa ser pai e mãe de nós próprios. Essa é que é a grande historiazinha aí. E temos que ser responsáveis com aquilo que é a nossa responsabilidade, tá? E aí a gente está falando do planeta Terra, a gente está falando das nossas relações, a gente vai estar falando da nossa mente, né? Ou seja, aquilo que a gente pensa. Então é um momento da gente se comprometer, da gente ter compromissos com essas coisas que foram depositadas na gente, ou que a gente mesmo depositou, em termos de emoções, de vazios existenciais, de vazios emocionais, de vícios emocionais, de vícios existenciais. Está na hora de curar essas feridas, está na hora de encontrarmos a nossa própria identidade, né? E construirmos um espaço seguro para que ela habite, né? Um pouco por aí, então. Esse ódio, então, ele fala justamente da gente ter força, e lembrando que Marte, ele está em retrogradação, né? Então, ele não é um Marte que parte para a luta momentaneamente. Ele vai, na verdade, refletir sobre as ações a ser tomadas para que a gente construa, né? Terapeuticamente falando mesmo, né? Situações em que a gente resolva essas questões existenciais, essas questões todas. A gente tem visto muita coisa acontecer e olhar para o mundo e não entender muito para onde ele vai dar, porque de vez em quando tem umas coisas muito loucas, de vez em quando não, quase sempre, né? Muito louco acontecendo. É um mundo numa crise climática em que o movimento que se faz para resolver essas questões nada faz, sempre avança muito pouquinho, né? A gente está vendo situações em termos de... Que isso é uma coisa interessante, né? Porque é como se a gente estivesse tomando consciência que essa desigualdade social, essa desigualdade existencial no mundo mesmo, que em alguns lugares as pessoas conseguem ser felizes, em outras fica difícil, né? A gente tem que tomar consciência mesmo disso. E mais do que consciência, a gente tem que se responsabilizar. Será que no planeta que sofre tantos problemas, a gente tem que continuar comendo carne da maneira que a gente come? Que outras comidas, e aí tá Urano o tempo todo trabalhando essa questão taurina, né? Da substanciação mesmo, aquilo que a gente é feito, aquilo que a gente vive a nossa vida cotidiana. Quais são os hábitos que a gente precisa mudar? Quais são os vícios que a gente tem? A gente precisa seguir adiante. Para seguir adiante, a gente tem que se livrar dessas sequelas, dessas questões, desses machucados, dessas feridas que a gente continua carregando e que não é mais necessário, tá? Uma coisa interessante também é que a gente, às vezes, cria uma fidelidade a situações e pessoas e sentimentos e emoções que não tem mais nada a ver, não está mais aí, né? E acho que é essa a questão, a gente tomar consciência de coisas, tipo assim, você não pode continuar tendo 40 pares de sapato, né,
couro de crocodilo, disso ou daquilo, porque isso não é sustentável. Né? Então você tem que mudar e você não tem mais que continuar com isso. Você vai viver, se seu casaco não for, você vai continuar vivendo bem, se o seu casaco não for de couro, for de um couro ecológico, né? Você não precisa de 200 mil vestidos ou 300 bolsas que custam milhões, né? Então, e isso não é só no padrão da riqueza, não. Muitas vezes também a gente que tem recursos não tão grandes assim, mas também não tão pequenos, a gente fica colecionando coisas e situações que não faz mais sentido. Então, acho que é justamente aprender a abrir mão daquilo que realmente não é tão necessário assim, né? Compartilhar mais as coisas, dividir mais as coisas, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa que é bastante forte aqui é que, por exemplo, Júpiter ele vai fazer uma quadratura com esse Sol e com essa Lua. E por que isso? Quer dizer, Júpiter ele acabou de entrar no movimento direto. Nessa Lua nova, ele está no movimento direto. E sempre que um planeta entra no seu movimento direto, eu já falei aqui o que é uma retrogradação e o que é, né, entrar no movimento direto, é importante isso, porque é sempre a partir de visto como daqui da Terra, ou seja, um planeta ele não anda para trás, mas como a gente está aqui na Terra, no passo deles no céu, dá essa impressão de que ele está para trás, né? E é o caso que está acontecendo com Marte nesse momento. E Marte é ação, é direção, é orientação, né? É batalha, é luta, é você ir buscar aquilo que você quer, tá? O Marte em Gêmeos, ele fala muito de informação, de comunicação, né? Ele fala de movimentos, né? E Júpiter entrou em Áries, tá? E entrou no movimento direto também, né? O que eu quero dizer com isso? Que assim, sabe, Marte e Júpiter, a conversa deles está sendo muito acelerada, porque Júpiter tem um monte de ideia, ele quer fazer um monte de coisas, ele quer trazer um monte de coisas, né? Ele tá tendo insights, compreensões, mas o Marte está retrógrado, então ele ainda não está dado a movimentos, tá? É um momento da gente planejar, até porque a Lua Nova acontece na casa 12, como eu falei no início. Então a gente tem que começar a buscar alternativas, a pensamentos, a fazer construtos mentais mesmo do que a gente quer para daqui para diante. Né? Eu acho que essa é a energia mais figurativa aqui. E assim, porque talvez o que você tenha que ajustar aí é aquilo que você está valorizando, né? E aí, às vezes, naquele confronto que eu falei da Lilith com Vênus, você tem que buscar o que realmente tem valor, o que realmente é justo, né? E valoroso para você, né? E não só com você, mas com todo o teu entorno também. Isso é muito importante, né? O legal, né, é que a gente está vendo assim, né, é muito interessante esse movimento, porque sonhar não é proibido, pelo contrário, sonhar é muito importante, mas sonhar os sonhos possíveis. A quadratura de Saturno com Urano já fala isso também, né? E essa quadratura que ainda está em vigor, ainda está acontecendo, e ela está fechando já, uma quadratura minguante, está fechando todo um período que começa lá na década de 80, né? Plutão está em Capricórnio terminando o seu trabalho, né, de botar para fora os podres das instituições, né? E aí, assim, a sensação que dá esse mapa é que a gente está realmente olhando para frente e vendo o que a gente vai levar para esse futuro que a gente está entrando. Porque Plutão, logo, ano que vem, já vai fazer, né, uma entradinha, e eu vou falar sobre isso num outro vídeo para vocês, em Aquário, né? E aí, gente, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa mesmo. A questão mesmo, né, se a gente pensar em Plutão como poder, né, o poder não pode, e Saturno também já está em Aquário, né, a gente vai começar a experimentar a Era de Aquário. E a Era de Aquário não é uma coisa assim de liberdade total e absoluta, né? A Era de Aquário é que a gente pense com responsabilidade envolvendo todo, né, todas as pessoas, ou né, vários coletivos nisso daí. A gente vai ter que aprender a abrir mão da individualidade em nome da coletividade. E será que a gente está pronto? A gente tem que se preparar para isso aí.
O que eu queria reafirmar aqui, né, é que é um mapa de muita razão, de muita racionalidade. É um mapa que pede que você olhe para as coisas com um senso de realidade, com os dois pés no chão. Né? Como eu falei, deixando a mente flutuar, deixando a mente encontrar espaços novos. Netuno em Peixes fala muito sobre isso, mas sempre buscando como você vai trazer aquilo para a realidade. Né? É como se os sonhos, apenas os sonhos possíveis de realização estão sendo aquecidos, né? Não programados, organizados, para que a coisa realmente aconteça. Né? É um tempo de olhar com realidade para as coisas. Essa lua nova, ela está muito pertinho do Natal. Né? Ela vai acontecer no dia 23, Natal é dia 24 e 25, né? Então, assim, o que eu acho que a gente vai ter colocado na nossa ceia de Natal, né, são essas questões. Como ser feliz, como viver a vida feliz, se a gente não entrar em contato com as faltas, as carências que a gente tem, que a gente vive e que estão refletidas no nosso entorno. Né? A responsabilidade, a capacidade de responder a alguma coisa, a uma situação, né? Ela está muito ligada a essa posição que você tem de arcar com as consequências das coisas. Né? Então, assim, a gente vai ter que olhar para essa infinidade de situações mal resolvidas que atravessamos nós nas nossas vidas e que o mundo atravessa e nós com ele, né? Nesse momento todo, né, que a gente está vivendo. A gente tem que criar propósitos nas coisas. A gente tem que criar realmente situações em que a gente acredite e que a gente, não é só acreditar, né, mas é trazer para o senso prático. Não dá para conviver com tanta gente passando fome no mundo. Não dá para conviver com alguns, né, homens velhos, né, e podres, né, que estão aí decidindo o futuro do mundo, jogando bomba para lá e para cá. A gente tem que se organizar enquanto sociedade para que a gente possa romper isso daí. O Natal é isso, gente. Natal é renovação, né? Então, o que eu desejo para vocês é um ótimo e feliz Natal, mas com muita consciência, com muito senso de realidade e com muitos critérios definidos para dizer: isso não quero mais, isso entra e vai comigo para o futuro, tá bom? Um feliz Natal, uma ceia muito boa entre com você, para você e para seus, né, para as pessoas com quem você se relaciona, e um compromisso real com o mundo e com a vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.